Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e vamos adorar a Jesus. Vamos começar o culto em adoração ao nosso Pai, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. E nessa noite, quem veio a entregar ao Senhor, aleluia, vamos entregar a Deus o nosso culto, a nossa alegria, a oportunidade de estarmos aqui na casa dEle, aleluia, e sentirmos a presença dEle. Amém, igreja? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui e sentirmos a Tua presença, do Teu Espírito Santo. Pai querido, nós entregamos este culto, Senhor, a direção dEle. Pai, pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, venha de encontro, meu Pai, a cada coração, a cada necessidade. Pai querido, venha com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua sabedoria, ó Pai. Pedimos a Ti nesta hora, visita os cansados, os desesperançados, visita, Senhor, nos hospitais, nas cadeias públicas, ó Pai querido, visita os nossos vizinhos da direita, da esquerda, ó Pai, derrama a Tua graça, dai, Senhor, desperta aquele que dorme, ó Pai querido, venha de encontro a cada coração dolorido. Pai querido, a Tua palavra diz que até a tristeza exalta de alegria na Tua presença, e nesta noite, ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e já crendo, Senhor, que os Teus milagres, portas abertas, curas, ó Pai, venha de Ti nesta noite, e assim nós já Te agradecemos e louvamos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que vive e reina para todo sempre, e toda a igreja diga, e as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Vamos adorar a Jesus, com os hinos da harpa cristã, vamos adorar o nosso Pai Celeste, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. Vamos adorar a Jesus, com o hino de harpa cristã de número 26, vamos adorar ao Senhor, amém. Vamos adorar com alegria, fale com Ele. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver cidade triunfal, multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida, cujas margens juncadas delírio são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beolá, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, onde nesta formosa Jerusalém. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar a Jesus. 46 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus.
Glória a Deus. Adore com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, diga. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor o quê? Sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Cante. Eis formando já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Diga para ele, com valor, sem temor. Diga para ele. Diga para ele. Bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco sem mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Diga pra ele, com valor, sem temor. Diga pra ele, por Cristo prontos a sofrer. Diga pra ele, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Diga pra ele, com valor, aleluia. Diga, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, aleluia. Quem está aí firme, se for necessário morrer por Cristo Jesus, aleluia. Então fica firme nos caminhos do Senhor, confia nele, creia nele, obedeça a sua palavra e tenha certeza que naquele dia nós receberemos da mão do Pai o nosso galardão, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Vamos ler a palavra devocional da noite. Quero chamar aqui a Yasmin para ela estar lendo a palavra devocional da noite. Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, nós vamos ficar em pé e adorar o nosso Senhor, aleluia. A palavra devocional da noite é a palavra que nos conduz, é a palavra que o Espírito Santo vem falar conosco esta noite, amém, igreja? Então, fica firme, fica com seus ouvidos atentos para a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. A partir de amém? É 14, né? 14:6. Eu falei ao contrário, hein? 14:6. 14:6. João 14:6.
partir também? Amém. Eu vou ler aqui João 14, 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Essa palavra que diz que se você estiver no caminho de Jesus, nada de mal vai acontecer com você. Tipo, como posso explicar? Ninguém vai te tratar mal, ou ninguém vai fazer alguma coisa de mal para você, mentir, brigar, fazer alguma maldade. Então, se você estiver no caminho de Jesus, nada disso vai acontecer. E fala assim, a verdade, a vida. Ele vai estar com você até para sempre mesmo. E se você estiver com Jesus, nada de mal vai acontecer com você, porque Jesus vai estar no seu lado, vai estar cuidando de você. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Quando Jesus ele diz assim para nós, que ela leu bem, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando você está no caminho do Senhor, não há outro caminho que te indique a retidão, sim, só o caminho do Senhor, aleluia. E ele diz que a verdade, quando você está neste caminho, a verdade te acompanha, a verdade é com você, aonde quer que você esteja, seja em qualquer lugar. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque sem esse caminho e sem essa verdade, não há vida, aleluia. E é só com Jesus que nós podemos ter esta verdade suma na nossa vida, que Ele estará no nosso caminho, Ele nos ajudará sempre na verdade. E quando a vida, mesmo se ela extinguir aqui na terra, a vida estará no céu, aleluia, eternamente esperando o povo dele. Amém, igreja? Que nesta noite nós meditamos nesse caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Podeis sentar em nome de Jesus. E eu quero chamar aqui para estar orando, a irmã Cida, levantar essa oração. Nós vamos orar por todos que estão doentes, enfermos, que estão sobrecarregados, aqueles que estão dormindo, aqueles que não têm força de estar na casa do Pai, aqueles que precisam estar na casa do Pai, mas o inimigo lança laços e eles não conseguem estar aqui para adorar ao Senhor. Então, nessa noite, se desprenda. Vamos orar em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, né? Interceder para os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que já perderam, aqueles que estivemos orando por aquela pessoa, Carlos, né? Felizmente, Jesus levou ele, né? Hoje foi o sepultamento dele. Mas vamos continuar orando pela família, né? Que Deus conforte a família dele. Então vamos orar. Amado Deus, querido Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te louvar, Senhor, porque só o Senhor é digno, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Oh, Senhor, sem Ti não somos nada, Senhor. Sem a Tua presença na nossa vida, Pai, não somos nada, Pai. Nos ajuda, Papai querido, a caminhar na Tua presença. Nos dá força, nos dá graça. Nos livra, Pai, de toda cilada, Papai querido. Oh, Deus, vem abençoar Teu povo, a Tua igreja, aqueles que estão parados, aqueles que desistiram da caminhada, Senhor, da força, da graça, meu Deus. Oh, Jesus, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor. O sono, Pai, da incredulidade, Senhor. Oh, Papai querido, Senhor, Tu és maravilhoso, meu Deus. Abençoa Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Todas as famílias, Pai, as crianças, Senhor. As irmãs de todos os ministérios, meu Deus amado. Oh, Senhor, os pastores, Senhor. O Senhor venha dar entendimento, sabedoria para cada pastor, meu Pai, para que tome conta do seu rebanho, Senhor. Oh, meu Deus poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, aqui estamos, Senhor, e já Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, e eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Seja louvado e engrandecido Teu santo e maravilhoso nome. Amém, e graças a Deus.
Irmãos, eu quero dar um pequeno testemunho, né? Que eu prometi para Deus. Porque quando a gente faz um voto para Deus, a palavra fala que não devemos tardar a cumprir, né? Então, irmão, eu sempre oro para meus filhos, né? Todas as mães fazem isso, né? E eu tenho um filho que bebia, né? Muito, bebia mesmo. Toda vez que eu ligava para ele, não podia ligar no meio da semana, que nem sabia o que ele está falando, porque ele nem entendia, porque era tão bêbado que ele estava. Mas esse dia eu liguei para ele, para a honra e a glória do Senhor. Ele falou: mãe, faz 2 meses que eu não estou bebendo e não vou beber mais. Oh, glória, fiquei tão feliz, né? A gente fica feliz por isso, porque é um vício terrível, né? E eu prometi para Deus que o dia que ele me falasse isso, eu ia dar o testemunho. E aqui estou testemunhando, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus atende, Deus é fiel. Aleluia. E a gente sempre fala que nós não sabemos os caminhos. O caminho do homem, diz, o coração do homem é enganoso. Mas a palavra de Deus diz também que se nós orarmos e crermos, o Senhor é aquele que desata nós, Ele é que quebra grilhões. O Senhor é aquele que cura, que salva e que também liberta. Aleluia. E para a honra e glória do Senhor, isso é lindo. Que Deus abençoe as pessoas. Se pensassem mais em Deus e mesmo em si próprio, eu tenho certeza que muitos milagres mais aconteceriam. Porque Deus é bom. Ele ouve o clamor do seu servo, da tua serva. E a palavra de Deus diz assim, que quando a gente está naquele caminho tortuoso, que quando nós clamamos de todo o nosso coração, Ele diz assim, que quando nós pedirmos, Ele diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, aleluia. Que o Senhor possa abençoar a todos, não só apenas o Nardão, né? Que o Senhor encontre a cada um que precisa de libertação nessa noite. Que o Senhor possa encontrar a todos, porque da palavra dele é linda, e ele não volta atrás na sua palavra. E o meu sogro sempre diz, quando Deus tem um projeto com um homem e com uma mulher, ele pode se esconder aonde for, um dia Jesus pega, aleluia, porque o tempo é dele, e por ele são todas as coisas, amém, igreja? E nós somos felizes com isso, de estarmos aqui na casa de Deus, e podermos glorificar o nome do nosso Pai eterno, aleluia. Coloca aí, irmã Vanessa, tem um louvor que ele diz assim: tudo deixarei, tudo deixarei. Quem veio deixar tudo hoje aos pés do Senhor, aleluia. E se você deixar e crer, tenha certeza que o Senhor vai te ouvir nesta noite. Então esse louvor é da família, então vamos adorar ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Todo mundo junto, em uma só voz, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, diga ao Senhor, pense naquele que precisa. Pensa lá no seu lar, na sua casa, nos seus filhos, na tua família, aleluia. E clame por Ele. E entregue para Ele a sua adoração essa noite. Adore a Ele, igreja. Adore a Ele, aleluia. Diga. Fale com Ele, aleluia. Diga. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo, alma, eis-me aqui. Diga para Ele. Meu presente, meu futuro, minha vida, eu te dou. Fale para Ele. Não quero glória, não quero fama, só o teu nome honrarei. Diga para Ele, aleluia. Cada dia quero diminuir, que o que tua graça cresça em mim. Diga para Ele. Tudo
Diga para Ele nesta noite. Entregue. Tudo deixarei. Diga para Ele, igreja. Sim, por ti, Jesus, bendito. Diga. Tudo deixarei. Aleluia. Olhe para Ele, você é capaz. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Você é capaz de dar para Ele? Minha casa, minha família. Oh, glória. Abra a tua boca, igreja, diga para Ele. Tudo deixarei. Oh, glória. Entregue para Ele o teu melhor. Tudo deixarei. Oh, glória. Sim, por ti, Jesus. Oh, glória, mano. Diga com alma para Ele. Oh, glória. Sinta a presença do Espírito Santo. Diga. Tudo deixar. Entregue tudo para Ele agora. Aleluia. Tudo deixar. Sim, por ti, Jesus, bendito. Diga para Ele, tudo deixarei. Agradeça ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos deixar mais, entregar mais a Jesus, aleluia. Nós precisamos descer mais, nos diminuir mais, aleluia. Buscar mais a face do Rei Eterno, aleluia. Precisamos nos humilhar mais, aleluia, como diz lá em 2 Crônicas, aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e deixar os seus maus caminhos, aleluia. Aí ele diz o que, igreja? Que ele virá e sarará o que, igreja? Ele sarará a nossa terra, aleluia. Entregue tudo a Jesus, confia nele. Não importa aquilo que você esteja passando, mas o Senhor, Ele diz assim, que as bênçãos dEle não causam dor, aleluia. As bênçãos dEle nos traz alegria. A palavra dEle diz assim, buscai a minha face, e vocês terão vida, e vida com abundância, aleluia. Então nessa noite, entregue tudo ao Senhor, aleluia. Confia nele, amém? Quero convidar aqui para trazer uma palavra a diaconisa Neuza, venha falar algo da parte de Deus, aleluia. Logo em seguida também, a irmã Ana trará algo da parte de Deus, assim rápido. Cada um fala um pouquinho da parte de Deus, e Deus vem nos abençoando, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Volta na casa do Pai, mais uma vez, glorificando o seu nome e a Ele toda a honra, todo louvor nessa noite. Vou estar lendo aqui em Pedro, primeiro Pedro. 1 Pedro 15. 1 Pedro 15, primeiro mesmo, primeiro capítulo. 1 e 15. Tudo primeiro. Amém? Ele fala essa noite conosco.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julgar-se segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa regrinação. Amém? Amém. Aleluia. Então, o Senhor está chamando. Ele está falando conosco nessa noite. Ele fala ser santo, né? Assim como sou santo. E em toda maneira de viver que nós possamos andar sempre. E que nós possamos aprender dele, porque ele é santo. Então, se ele fala conosco, para que nós possamos caminhar dessa forma, que possamos obedecer esse mandamento, que possamos seguir esse mandamento que ele deixou para cada um de nós. Porque se ele já está falando conosco, é porque ele quer que seja dessa forma. Ele não quer que nós andamos do jeito que nós queremos andar, da forma que nós queremos fazer. Mas que cada dia nós possamos buscar estar fazendo como o Senhor nos ordenou, ser santo. É fácil? Não é fácil, né? Mas que nós esforçamos, mudar cada dia mais. Que nós possamos cada dia mais buscar essa santidade para a nossa vida. Andar conforme esse mandamento. Que nós possamos deixar a nossa maneira de viver, mas viver da maneira que ele deixou para nós viver. E nós só temos a ganhar com isso. Cada vez que a gente busca a fazer a vontade de Deus, a praticar a sua palavra, a viver conforme ele nos deixou, nós só temos a ganhar todos os dias. A nossa vida é totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando nós deixamos de praticar e voltamos a fazer aquilo que nos agrada, aquilo que é da nossa vontade, nós só temos a perder. Só a perder. Então, já que nós temos que viver conforme a palavra do Senhor, que possamos viver conforme a palavra dele. Que possamos fazer conforme a palavra dele. E nós vamos nos esforçar todos os dias para viver dentro dessa palavra aqui. Todos os dias, mudar nossa maneira de viver, mudar nossa maneira de falar, de andar, de proceder. Porque ele quer que nós sejamos dessa forma. Então vamos obedecer, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus é que nos dá tudo. Ele que faz tudo por nós. Ele que nos ama com um amor tão verdadeiro que não tem outro. Não existe outro. E ele nos chamou. E ele nos chamou, então vamos obedecer. Vamos obedecer a ele. Vamos dar glória a ele. Vamos dar honra a ele. Né? Porque às vezes sabe o que acontece? Né, pastora? A gente é criticado, né? E às vezes a gente é caluniado. E às vezes a gente passa por tanta coisa e a gente pensa em abandonar a Deus. Mas, irmão, sabe que Deus tem falado? Que nós, cristãos, nós que estamos vivendo certo na presença dele, fazendo o que é certo, nós só temos que dar satisfação, sabe a quem? Só a Deus. Só a ele. Mais ninguém. Não importa quem nos persegue, quem fala de nós, quem nos calúnia, quem olha para nós com maus olhos, não importa isso aí. A nossa satisfação, nós temos que dar só a Deus. É só a ele.
porque nós sabemos quem somos diante dele. Se você sabe quem você é diante do Senhor Jesus, então não tema nada. Tema somente a Ele e dê satisfação só a Ele. E é isso, irmão. Fique com essa palavra, tá? E que Deus abençoe a cada um nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu quero já aproveitar aqui também, mais uma vez, apresentar o nosso irmão em Cristo Jesus, o nosso irmão Armando. Como que a igreja recebe o nosso irmão Armando? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aqui, irmão Armando, a gente tem um costume, que quando a pessoa vem aqui na igreja, mesmo que não seja do nosso ministério, a gente já considera como da nossa família. Então seja bem-vindo, porque a casa é de Deus, e a casa de Deus é a casa do Senhor também, viu? E aproveitando que o Senhor está aqui, venha fazer uma oração em nome de Jesus. Ainda não? Tem vergonha? Não, não pode ter vergonha não, viu? Mas a gente espera o seu momento, amém? Então, irmã diaconisa Ana, venha falar algo da parte de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado é teu nome. Glorifica o Senhor, igreja. Talvez você chegou aqui cansado, eu cheguei aqui, só Jesus sabe. Mas eu estou aqui, então vamos glorificar a Ele, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está contente de estar aqui na casa do Pai? Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Pai, né? Oh, Deus fica muito feliz. Aleluia. Eu vou ler aqui em Lucas 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai querido, quem está falando não sou eu não, Senhor, porque eu não entendo nada, Pai. Mas o Senhor sabe de tudo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. 4. A tentação de Jesus. Aleluia. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou a Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma. E terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu é filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo levou a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-lhe-ei a ti tudo que puder, e a sua glória, porque a mim me foi entregue e te dou a quem quero. Portanto, se tu me adorar, tudo será teu. Esse diabo é bobo, né? Será que ele não sabia que ele era filho de Deus? E Jesus respondendo disse-lhe: vai, Satanás, porque está escrito: adorar o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que tu sustenha nas mãos, para que nunca tropece com os seus pés em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não
tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, assentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, ele afastou de Deus. Vem até aqui, irmão. Ele afastou de Deus, né? E ele quis de todo jeito, né? Pensando que ele ia enganar o nosso Deus. Mas ele estava muito enganado. Ninguém engana Jesus, não. Ninguém engana o Filho de Deus. Porque já estava com a resposta na ponta da língua para falar para o diabo, né? E o diabo teve que se mandar. Tudo que ele falou, Jesus respondeu para ele, né? E é por isso, irmão, nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus vivo, um Deus que tudo pode, porque ele não mudou, irmão. Ele no passado, ele era o nosso Deus, ele fazia de tudo. Nós nem existia, mas ele sim existia. Então ele operava, ele ressuscitava, ele curava, ele dava visão a cego, ele cuidava do surdo, de todo. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha da viúva, né? Então nosso Deus, ele é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Nós só devemos crer nesse Deus e confiar nele e ter toda a confiança nele. Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que até hoje ele está nos guardando, nos livrando, porque ele é santo dos santos, irmão. Ele é o nosso Deus, ele é santo dos santos, ele nos guarda, ele nos livra, né? Qualquer problema de casal, se falar com Deus, né? Deus coloca tudo na posição certa. Porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel, né? E muitos não estão mais acreditando que Deus é tudo isso e muito mais. Porque o nosso Deus é grandão, ele é tremendo, né? E ele opera onde ele está. Ele é Deus de longe, Deus de perto. Ele opera da onde ele está, irmãos. E o Espírito Santo está aqui na casa. Ele está aqui na casa, tudo que ele ouve, ele leva ao Pai. Porque ele é para fazer isso, levar tudo que acontece para o Pai. Mas o Pai também pode vir até aqui onde nós estamos. Porque ele já veio uma vez, ele pode vir a segunda vez, ele pode vir a terceira vez, ele pode vir a hora que ele quiser, que nós estamos aqui na casa esperando ele, né? Porque ele é bom demais, aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir, eu quero orar também a todos quem estiver necessitando, e que Deus tenha misericórdia, Senhor. Em primeiro lugar, Pai, visita essa vila. Toca, Pai, porque eu sei que tem muitos casais, muito pais preocupados com os filhos. Então, Senhor, toca, Pai, é o que eu peço a Ti. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus grandioso e fiel, Senhor. Papai querido, papai amado, hoje é sexta-feira, Senhor. Oh, papai querido, hoje é dia do povo, esse povo maldoso está nas esquinas, meu Pai. Mas o Senhor é maravilhoso, papai. O Senhor é poderoso e fiel, Senhor. Então, papai, socorre cada irmão que aqui está, Pai. Eu não sei do que os irmãos estão necessitando, estão precisando, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai. Porque o Senhor conhece cada um deles, Pai. O Senhor conhece desde quando ele estava no útero da mãe, que nem a mãe mesmo sabia que estava esperando o bebê. Mas o Senhor já sabia, Pai, que nós estávamos lá e que nós ia te servir grandemente, Senhor. Aleluia. Papai querido, papai amado, visite também os hospitais, visite os asilos, papai amado. Oh, Deus Todo-Poderoso, porque tem muitos velhinhos lá, papai, que os filhos esqueceu deles, papai. Papai querido, papai amado,
Os pais cuidam de todos os filhos, pode ser 10, 12, igual a minha mãe teve 12, pai, cuidou de todos. Mas, papai querido, o filho não cuida de um pai, não cuida de uma mãe. Se tiver necessitando, se tiver, eles colocam no asilo, pai. Mas também, pai, não vou citar todos os filhos, não, que tem filho maravilhoso. Eu mesmo tenho 3 maravilhosos. E, pai, eu peço que o Senhor, papai, abençoe cada um deles, pai. Abençoa, papai querido, papai amado. Oh, papai querido, talvez também eles precisam de oração, pai. Pai, desce com o seu poder na casa deles. Desce, papai amado, toca na esposa, pai. Toca, Senhor Jesus. Toca no genro, Senhor, também, pai. Papai querido, eu tenho um genro, eu tenho 2 genros e uma nora. Mas são todos maravilhosos, eu não tenho que dizer nada deles, pai. Por isso, papai querido, abençoa cada um que aqui está, pai. Abençoa de todo o meu coração. Eu desejo que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus derrama a bênção em cada um de vocês. E derrama a bênção também aqui na minha neta, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Abençoa o nosso pastor, abençoa a pastora, abençoa o presbítero. E abençoa a internet, a televisão, a rádio. Porque eu sei que tem gente ouvindo nós também. E muitos talvez precisam de oração. Então, papai querido, visite cada um deles, pai. E derrama a bênção sem medida, Senhor. Porque o Senhor, papai, o Senhor dá bênção sem medida. Glória a Deus. E eu agradeço, meu Deus, por tudo, meu pai. Eu te amo, Senhor Jesus. E eu agradeço também a minha oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma salva de palmas maravilhosa para o nosso Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor é bom, para Ele é por Ele são todas as coisas. Nós não estamos mais aqui, a história não é mais nós, a história aqui é Cristo. É por Ele que nós estamos aqui, aleluia. Amém, igreja? Vamos ouvir pastor Daniel com a sua oportunidade. E logo em seguida a irmã Vanessa está adorando ao Senhor também, amém? Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Amém? Deus seja louvado. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Vou repetir o verso primeiro. Diz assim: portanto, agora, disse Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um condicional. O condicional é esse: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a gente se afastar de Jesus, a gente morre. Né? Não podemos se afastar. Vamos louvar a Deus. Quem sabe louva comigo. A única razão pela qual estamos aqui é a graça de Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm
e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase paramos sem força e vigor, a gente lê a palavra pra vencer o quê? E continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Só quem está salvo em Cristo diga: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus nos lava. É Ele que derramou lá na cruz, nos libertou e nos trouxe vida com abundância. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir o quê? Do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Diga, vai. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Oh, glória. Sangue precioso, sangue maravilhoso, que provas virão, investida do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Diga mais uma vez, fala. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória. Bem forte, diga. Querido Senhor. Irmãos, esse hino é lindo. Nenhuma condenação há para os que estão em. Então significa que sem Jesus ou fora dele, não há nada que se possa fazer. Não vale ser religioso,
não vale pregar, não vale cantar, não vale falar de Jesus, não vale ganhar almas e perder a nossa, estando fora dele. Então, o segredo é estar em Cristo todos os dias, como a irmã Neuza já falou, para a gente não perder o que nós recebemos, amém? Deus vos abençoe, e eu creio que Deus vai continuar falando poderosamente nessa noite. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir a diaconisa Vanessa louvar ao Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar todos juntos. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Oh, glória. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê, igreja? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
quando não merecemos nada, Ele é conosco, porque Ele é Deus, porque Ele é a nossa rocha que nos fortalece em todos os momentos. Ele é o único que não nos abandona. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E as palmas é pra Ele, porque Ele é digno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. O nosso amigo, irmão, Abacuque, eu não me lembro o capítulo, mas ele ouvia tanto Deus. Deus falava tanto com ele, porque ele foi levantado para pregoar uma nação que estava totalmente perdida. E chegou uma hora que ele falava tanto com Deus, ele orou pelaquela nação perdida. E ele falou assim: Senhor, eu já te ouço, mas eu vou subir lá, Senhor, no alto farol. E lá eu vou ficar naquele lugar, Senhor, porque eu não quero apenas te ouvir, eu quero te ver. Aleluia. E quando chegou no último capítulo de Abacuque, ele já tinha tido a experiência de não apenas ouvir, mas ver a Deus. Ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado no curral se acabe, ainda que nada tenham, nada consiga, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja nada, flores no pasto, ainda que não haja nada, mesmo assim, Senhor, eu te adorarei. Talvez nós chegamos aqui sem algo, mas adore ao Senhor, porque Ele está, a palavra dele diz, que Ele está lá do alto e sublime trono, com seus olhos abertos, olhando para cá, para buscar os verdadeiros adoradores, aleluia, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aleluia. Que você, talvez você não tenha nada, talvez você chegou aqui se sentindo nada, mas o Senhor diz que aqueles que o buscam em espírito e em verdade, Ele não está com as suas mãos encolhidas e nem com seus ouvidos agravados, para que não possa nos salvar, para que não possa nos olhar nesta noite, igreja. Então abra o teu coração ao Senhor, aleluia. Confia nele e Ele tudo fará, porque eu vim nesta noite buscar a minha bênção, aleluia. Eu vim buscar a minha bênção. Você veio buscar a tua bênção? Eu vim buscar a minha bênção, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos adorar ao Senhor. E depois nós vamos falar só um pouquinho. A palavra é certa, ela não tem curva. Minha bênção. Quem veio buscar a sua bênção vai adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A da Cassiane está lá na pasta, tem. Glória a Deus, minimiza essa aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. Vamos adorar juntos, com fé. Porque lembra de Ló, de Jacó, ele lutou com o anjo. E ele entregou a bênção dele, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Aleluia. Você vai desistir, igreja? Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o quê? O anjo lhe tocou, oh glória, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Oh glória, oh glória. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Diga pra ele, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Oh glória, aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Clame ao Senhor, toque nele nesta noite, aleluia. Toque nas zonas do Senhor, aleluia. Oh glória, aleluia. Segure nele, aleluia, aleluia. Oh aleluia. Diga, diga. Não sairia de ti, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Diga pra ele, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Sinta ele, nada vai impedir a unção de Deus sobre nós. Diga pra ele, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Fale. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Diga. A unção de Deus sobre mim. Oh glória. Aplauda ao Senhor, igreja, aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor, aleluia. Eu vou falar aqui algo que o Senhor me tocou também esta noite. E Ele falou comigo sobre a essência, sobre a necessidade de nós sentirmos a essência, não estarmos longe da essência, vivermos pela essência, aleluia. Abra suas Bíblias, Ezequiel 37, aleluia.
nós vamos falar sobre a essência. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ezequiel 37. Glória a Deus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Acharam, igreja? Ezequiel 37. Glória seja dada a teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel 37. Acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto é assim: a visão de um vale de ossos secos. Diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor levou-me em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava, o que é, igreja? Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face daquele vale. E estavam, o que, igreja? Sequíssimos. E me disse, quem disse a Ezequiel? Deus. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes, ó glória. Então me disse, Deus mandou Ezequiel fazer o que, igreja? Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, o que, igreja? Ossos secos, ouvi a palavra de quem, igreja? Do Senhor, aleluia. Vamos parar aqui. Quando nós lemos essa palavra, o Senhor deu essa palavra, essa visão a Ezequiel, para aquele povo de Israel. Um povo que se perdeu no tempo. Nós sabemos que quando eles foram resgatados do Egito, saíram ali milhares e milhares de pessoas. E eles foram levados ao deserto. Por que eles foram levados ao deserto, igreja? Porque eles estavam tão inseridos na cultura egípcia. Muitos ali estavam adorando outros deuses, fazendo coisas que não eram do preceito de Deus. Então, um caminho que era bem rápido, Deus deixou aquele povo 40 anos vagando no deserto, para que eles pudessem ser dispostos, tirar deles aquilo que eles carretaram, a mala que eles estavam trazendo. Mas, em determinado tempo, vendo que aquele povo, um povo que estava mal acostumado, eles foram se perdendo, e quem entrou na terra prometida foram aqueles que saíram do Egito, igreja. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Quem entrou na terra prometida, além de Caleb e Josué e sua família, foram aqueles que nasceram daqueles que estavam no deserto. Mas aí nós podemos perguntar, por que dessa maneira? Mas nós vamos levar essa palavra não para esse tempo, ou para Jerusalém, ou para o povo israelita. Nós vamos trazer essa palavra para nós hoje. Da mesma forma que aquele povo hebreu perderam a essência. Oh, glória! Muitos hoje estão perdendo a essência. E quando Deus levou Ezequiel naquele vale, Ele quis mostrar que ali disse que eram muitíssimos, eram muitas pessoas, muitos corpos secos, sequíssimos que estavam naquele vale. E Deus, Ele está falando comigo e com você nesta noite que ainda há muitas pessoas secas e sequíssimas. Não estão mais naquele vale mortos, mas estão em pé, respirando, andando. Muitos até dentro da casa do Pai, mas estão mortos, estão secos espiritualmente. Estão sem a essência. Estão sem a busca cotidiana do Deus Pai. Estão se alongando do Deus Trino. Estão perdendo, achando que estão em Cristo, mas a palavra
de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. E nova criatura não é estaca, não é ali parado. Nova criatura são todos os dias, porque nós somos todos os dias dependentes e carentes da presença de quem, igreja? De Deus. E ele foi muito claro quando ele disse assim: Deus falou para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. E disse a esses ossos, a essas pessoas que estão aí sequíssimas. Mas ele diz algo interessante: ouvi a palavra do Senhor. E aí tem pessoas que param e pensam: ouvir a palavra do Senhor, porque já foi lido aqui no começo do culto que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós ouvimos essa palavra, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, nova criatura nós temos que ser todos os dias, porque se assim não for, o Senhor disse: se nós não estivermos nele e ele não estivermos em nós, nós estamos mortos espiritualmente, aleluia. Nós podemos andar e fazer tudo quanto quisermos, mas estamos mortos espiritualmente. Mas o Senhor, um capítulo antes, ele fala que vai restaurar Israel. Ele fala que sobre aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, ele vai restaurar. E nessa noite ele fala conosco: se nós verdadeiramente o buscarmos, ele restaurará a nossa vida, não apenas a física, mas a nossa vida espiritual, aleluia. Que hoje, igreja, a nossa vida física já não importa mais. A irmã Neuza sempre bate nessa tecla aqui, e ela está certa em falar que a nossa vida física já não nos importa mais. O que nos importa é a nossa vida, a ligação espiritual com Deus, aleluia. E ele fala: profetiza sobre eles. E a palavra de Deus diz que Ezequiel foi lá e profetizou, sim ou não? Se profetizou sobre todo aquele vale morto que ali estava. E diz que houve um reboliço. Ali ossos começaram a se juntar. Imagine bem, igreja, um osso sabendo de quem ele tinha que juntar, aleluia. E o Senhor está falando aqui: talvez nós estejamos dessa maneira perdidos. Talvez nós estejamos muitas vezes, sem como agir. Mas o Senhor disse: se nós tivermos fé, a verdadeira fé, ele liga os ossos, ele liga os membros, ele liga a cabeça, ele abre visão, aleluia. Basta que nós profetizemos, aleluia. O Senhor está falando conosco que não importa a maneira que você, que eu, que nós ou quem está nos ouvindo esteja. O importante nesta noite é você se colocar em pé e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, levanta, Senhor, porque eu quero continuar andando, aleluia. Eu não quero parar no caminho, eu não quero ficar seco, Senhor. E o Senhor disse que houve, depois que ele profetizou, houve um vento ali. E aqueles foram se juntando. E a palavra de Deus disse que foi ligando nervos, e sobre tudo aquilo veio a carne. Mas eles ficaram apenas em pé. Aleluia. Oh, glória. A palavra de Deus diz que eles ficaram em pé. Mas muitas vezes não é estar em pé que importa. Oh, glória. Não é estar em pé, mas é estar vivo e com a essência de Cristo, com a presença de Cristo, aleluia. E a palavra diz que ficou em pé. Veja, se a gente perde a essência, perdemos tudo, porque a nossa essência é Cristo Jesus. E só nós não estamos preenchidos com essa essência. O que vai sobressair em nossa vida? A nossa carne. Se nós não estivermos preenchidos com a essência de Cristo, com a presença de Cristo, como diz aquele louvor, que é a presença,
Não adianta estarmos em pé. Eu falo para você que está nos ouvindo, não adianta você estar em pé se você estiver alongado da presença. Porque a presença, sim, nós precisamos estar individualmente, como sempre o presbítero fala, entrar no nosso quarto, trancar a porta e orar. Mas a presença de Deus não é apenas isso, igreja. A presença dele, ele está falando que ele liga corpo, ele liga mente, ele liga coração, ele liga a essência, ele liga a fé, ele liga tudo. E quando nós vemos está um exército, levante, um exército que anda, um exército que vive. Aleluia. Mas eles estavam em pé. Veja bem, nós erramos, sim, somos carne, podemos errar, mas veja, Abraão errou. Tem uma parte lá no texto que fala que Abraão mentiu, com medo da esposa dele, era tão linda, que o rei pegou e ele tinha medo, se ele falasse é minha esposa, o rei ia matar ele, para ficar com Sara. Abraão mentiu, mas ele mentiu não para que ele fosse aprovado. Ele não mentiu porque ele era um homem mau. Ele mentiu, mas ele sabia a essência que estava nele, ao mesmo tempo que ele teve aquele momento. Mas Deus estava com Abraão. A essência dele foi mais importante, porque logo depois, o que Deus fez? Deus colocou uma doença no rei, e Sara foi livre, pela palavra que ele tinha dado a Abraão: sobre ti eu darei milhões e milhões, sobre ti todo aquele que será, onde você estiver, será abençoado. Aleluia. O que basta é a essência. Moisés deu tantas desculpas para não fazer o que Deus queria, não é assim? Moisés deu tanta desculpa para Deus, mas Deus sabia a essência que estava dentro de Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés, porque Moisés lutou pelo seu povo. Moisés não voltou, não retrocedeu. Aleluia. Se nós formos falar de essência, José era um homem, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Vocês acham que ele não sentiu algo? Sim, sentiu, mas ele correu para não pecar, porque ele tinha a essência. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. É essência, igreja. A essência é muito importante. Quando Josué, oh Deus santo, quando Josué estava ali, Moisés morreu. E eu imagino o menino, ele só tinha 18 anos. O menino que ele ia guiar aquela multidão de pessoas. Ele sentiu medo, igreja. Sentiu medo como eu e você sente várias vezes, quase todos os dias, de não conseguir, de desistir, de não sentir mais a presença de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele não correu de Deus, ele correu para os pés do Senhor. Aleluia. Oh glória. Oh Santo de Israel. Ele correu para os pés do Senhor. E muitos de nós estamos apenas em pé, e estamos sem a essência e correndo da presença, correndo para tudo aquilo que nós queremos, mas esquecendo que se nós não tivermos essência, não adianta termos nada nesse mundo, porque tudo ficará. Mas quem tem a essência com o Senhor, quem tem a essência do Espírito Santo, um dia estará com Ele lá. Aleluia. É a essência. Mas eles estavam em pé. Aí a palavra do Senhor diz, vamos lá no verso 37, capítulo 37, a partir do 8, olha o que diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não havia vida. E ele me disse, o que Deus mandou Ezequiel fazer de novo? Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, oh glória, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que o que, igreja?
para que vivam, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu profetizei, como ele me mandou, me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram como igreja, em pé. Mas diferente, ali eles estavam parados sem vida. Mas quando o Espírito de Deus, a essência que veio do céu, a essência que transforma, tudo novo desceu sobre eles, aleluia. Eles já estavam em pé, como um grande exército, aleluia. Essa é a diferença da essência. Quando nós estamos com o Senhor, o mal vem, a tribulação vem, a necessidade vem, mas nós vamos estar em pé, porque é Deus que convence, é Deus que levanta, é Deus que cuida, é Deus que faz, é Deus que tudo nos dá, aleluia. Aleluia. E Ele quis dizer aqui, para que nós aprendamos a ter essência. Ninguém vence se não tiver a essência do Espírito. Sabe, eu estava até comentando esses dias comigo mesmo. E o Senhor falou comigo, falou assim, como? A essência é tão importante para a vida vital do crente. Daquele que se diz cristão, daquele que se diz que me busca. Aí Ele falou, lembra, leia lá. Eu levantei essa madrugada. E Ele falou, leia lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Olha o que Ele diz. Quem perde a essência, quem perde a presença, quem perde a comunhão, o relacionamento, porque tem pessoas com nível de relacionamento com Deus aqui, ó, horizontal. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer, não. Deus quer um relacionamento vertical, aleluia, para buscar graça com Ele, porque Ele diz que é de lá que nós temos vida, e vida com abundância. Lá em Apocalipse capítulo 3, lá no 14, uma carta escrita por uma igreja que tinha tudo. Uma igreja rica, uma igreja próspera, mas que não tinha mais a essência. E o Senhor nessa noite Ele fala para mim, para você que nos escuta, busque a essência ainda, busque a presença ainda, porque dá tempo, aleluia. Olha só o que diz, lá no verso 14, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz quem, igreja? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha só, quem perde a essência. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara, oxalá, que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Aí olha só, você diz que é rico, você diz que tem enriquecido, e que de nada você tem falta, mas você não sabe que você é um desgraçado, um miserável, um pobre, e cego e nu. Ó igreja, quem perde a essência é pobre porque não tem o Espírito da graça. Quem não tem essência não tem nada, é uma pessoa miserável porque não consegue nada dela mesma. E é cego porque não consegue enxergar que Deus está na porta batendo e não consegue ouvir o que o Espírito diz para ele mais. Mas ele continua: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças as vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, oh glória, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e o que, igreja? Arrepende-te. Eis que estou aonde, igreja? À porta e bato. Se alguém ouvir, lembra lá? Ouve a minha palavra, lembra lá, vento dos quatro cantos? Ouve a minha palavra. Se alguém ouvir a minha palavra, a minha voz,
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que, igreja? O que o Espírito diz à igreja, aleluia. E Deus está nos falando conosco essa noite. Abram para terminar. Abra a sua Bíblia em 2ª carta de Samuel, capítulo 23. 2ª carta de Samuel, capítulo 23. Aleluia. Para terminar. Aleluia. 2ª carta de Samuel, capítulo 23. Eu acho que é o verso 2, se eu não me engano. Olha só o que o Senhor fala. Oh, Santo de Israel. 23, hein? Olha o que o Espírito Santo diz para nós. O Espírito do Senhor falou por quem, igreja? Falou por mim. E a sua palavra esteve aonde, igreja? Em minha boca. Que nesta noite você tenha a intimidade de sempre estar com a palavra de Deus em sua boca. Que você tenha a essência de Deus nesta noite. Que aonde quer que você coloque as plantas dos seus pés, o renovo do Senhor venha. A graça do Senhor te transforme e te faça um exército forte, um exército cheio da presença de Deus. Que nesta noite não apenas estejamos vivendo, mas que nós estejamos vivendo, mas com Cristo em nossas vidas, aleluia. Que nós possamos estar sempre andando do lado de Cristo. E matando, mortificando a nossa carne, todos os dias. E sendo uma pessoa nova, aleluia. Todos os dias, para a honra e a glória do nosso Deus, aleluia. Que nós possamos glorificar a Deus. E não ser um exército seco. Mas sabe que lá em Isaías capítulo 58 ele diz assim: eu ando contigo todos os dias. E mesmo que vocês estejam secos e sequíssimos, como a areia do deserto, mas eu, Deus, farei de vocês, mesmo no deserto, um manancial de águas ricas e tranquilas, aleluia. E onde quer que você esteja, eu estarei contigo, aleluia. O Senhor esteja contigo esta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite. E que nós retornemos um novo dia amanhã. Que nós sejamos carne, mas a carne que Cristo quer que nós sejamos. Não a carne que o nosso corpo quer. Que nós andemos nesse mundo, mas lembrando sempre, nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Amém, igreja? Esteja com você essa noite. E para falar do Senhor, a presença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos clamar a presença. E você vai profetizar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Coloque então, cubra-me, é melhor. Cubra-me. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ficar em pé. E nós vamos pedir para Deus, com a presença dEle, nos cobrir. Amém, igreja? Cante com a sua boca, com o seu coração ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode sentir a essência dEle. Você que está na tua casa, profetiza, mãe. Profetiza sobre o teu lar, sobre o teu filho, sobre o teu esposo, profetiza. E a vida vai entrar aí na tua casa novamente, aleluia. Profetiza, fale para Ele. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em suas asas,
ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba a graça do teu amor. Fale para ele, aleluia, aleluia, diga. Se o medo inundar meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco o meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu. É quando mais eu te quero, é quando mais eu necessito, ouvindo a doce voz dizendo: eu estou aqui. Diga pra ele, cubra-me, peça pra ele, abraça-me, vem esconder-me em suas mãos. Diga pra ele, fale pra ele, fale. Cubra-me, peça pra ele, abraça-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba da sua graça, do teu amor. Aleluia, aleluia, diga pra ele. Se o medo inundar teu coração, tentando te impedir de avançar e prosseguir, olha só, fale com ele, fazendo você pensar que é pouco teu valor, te lembre de tudo que Deus promete. Aleluia, diga pra ele. É quando mais eu te quero, é quando mais eu necessito, ouvir a doce voz, ó Deus, eu estou aqui. Diga pra ele, fale, cubra-me, peça pra ele, irmãos, abraça-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Fale, cubra-me, diga, abraça-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Não me deixes ir sem que eu receba da sua graça, diga, do seu amor. Aleluia, diga. Cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em suas asas, ó Senhor. Diga, cubra-me, cubra nossa casa, Pai, cubra nossa família, Senhor. Abraça nossos filhos, ó Pai. Abraça, Senhor, abraça nessa noite. Ó Senhor, nós profetizamos vida. Vida, Senhor, vida. Não me da tua graça, do seu amor. Aplauda ao Senhor, igreja. Amém, igreja? Que o Senhor possa abençoar a todos nessa noite, enchendo de graça, de força e fé. Presbítero Wellington vai estar agora orando. Ele vai profetizar, não é assim, presbítero? Vai profetizar vida. Se você precisa de algo da paz de Deus, agora lança sobre a sua profetiza. Profetiza sobre tudo. Presbítero vai profetizar sobre a casa, sobre os casamentos, sobre a vida, sobre a saúde, sobre o trabalho, sobre tudo. E nós cremos que o Senhor ouvirá. Amém, igreja? Então aproveite agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Salve o amor capaz do Senhor e a igreja toda, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Já recebemos a palavra, agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, todo-poderoso, Senhor. Profetizamos, Pai, na vida de cada um, Senhor, das crianças, da família, dos lares, de tudo, Senhor, para que Teu nome seja glorificado nos céus e na terra, Senhor. Levanta, Pai, que eles estão caídos. Levanta, dá força, ânimo, Senhor. Profetizamos, Pai, na vida de cada um, Senhor. Tudo, do casamento, de vida sentimental, espiritual, tudo, Pai, na nossa vida também, que nós precisamos, Senhor. Nos levanta, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos renovar, Pai, agora nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Profetizamos agora, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, em tudo, Senhor. Nos leva com segurança para nossos lares, para que nós sejamos em casa, Pai, cheio da Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Por isso te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Irmãos, palavra poderosa, né? Mensagem de urgência, eu diria assim. Precisamos realmente voltar à essência. Enquanto ainda temos vida ou tempo, antes que os ossos começem a secar, precisamos voltar à essência. Voltar ao primeiro amor com essa essência gloriosa que é o Espírito, senão a gente não vai conseguir. Eu sou grato a Deus por essa mensagem de hoje. Eu sou muito grato a Deus por ter falado nesta noite poderosamente conosco. Amém? Que todos voltem para casa abençoados, alimentados nesta noite de uma maneira poderosa e possamos voltar à essência em nome de Jesus, a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, estenda vossas mãos para cá. Domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui para um grande culto, para adorar o nosso grande Deus, se Ele não voltar até lá, amém? Contamos com vossa presença domingo, em nome de Jesus. Irmão Armando, Deus abençoe, viu? Grandemente a sua vida e sua casa. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, com toda a amada igreja, hoje e sempre, todos digam amém. Deus abençoe. Terminado em nome de Jesus.